Oi, gente, Bruno Pedrosa aqui no canal Saúde Integral. Hoje eu quero trazer uma sugestão de livro para vocês, ó. Livro Culto ao Corpo, do Marco Suetti. É um rapaz formado em teologia e tem uma abordagem bem teológica. Bem, o livro é interessante, eu gostei do livro. Ele tem 3 capítulos. O primeiro ele vai falar dos transtornos de percepção de imagem, que é basicamente, primeiro, a vigorexia, que é o desejo excessivo por exercício físico, que leva à dismorfia muscular, que é o que a gente conhece como vigorexia hoje, né? Que é a insatisfação da autoimagem, aquela... Tem até uma foto que a pessoa é muito forte e se vê muito fraca no espelho. Então, essa distorção de imagem. E isso leva à somalatria, que ele chama de somalatria. Soma vem do grego, a palavra grega para corpo, e latria é adoração, né? Então é um termo que designa a adoração ao corpo, né? Esse é o título do livro, Culto ao Corpo. E então essa é uma parte mais técnica e depois ele vai mostrar a origem do problema, que é o dualismo, que começa lá com os gregos, né? Começa não, mas os gregos popularizam isso. Então, Platão, ele acreditava que o corpo era a prisão do verdadeiro eu, que é a alma, né? Então o corpo para Platão era uma prisão. Para Aristóteles, o corpo é apenas um veículo de expressão da alma, né? E os primeiros cristãos no século I também abraçaram essa visão e trouxeram uma visão negativa para o corpo, né? Acharam que o corpo era o pecado em si, que a gente tinha que dar preferência à alma. E aí veio a Idade Moderna e o corpo começou a ser individualizado, começou a ser mecanizado, né? Na época da Revolução Industrial. Então ele vai mostrando esse histórico de como o dualismo inferiorizou o corpo em detrimento da alma. E ele vai explicar que o fato dos gregos verem o corpo como algo inferior, porque a matéria era algo inferior, isso explicaria o porquê da tentativa de ter o corpo perfeito por parte dos gregos, né? Já que é algo inferior, ele tem que buscar a perfeição dentro dessa inferioridade. E depois ele vai trazer uma parte antropológica e teológica no processo de santificação do corpo. E ele vai mostrar que, biblicamente, o ser humano é uma representação de Deus na Terra. Então, o corpo faz parte dessa integralidade do ser humano e nós somos representantes de Deus na Terra. E ele vai falar também da questão da antropologia paulina, né? Que a divisão de corpo e espírito para Paulo não é uma divisão ontológica, não é uma divisão de ser, mas uma divisão ética, em que o corpo ele está, a alma, ela é algo superior do que o corpo. E isso não ficou muito claro para mim. Esse ponto eu confesso que ele fala isso na página 75. Esse ponto eu confesso que não ficou muito claro para mim porque vai um pouco contra do que a gente vê Paulo falando, né? Então, por exemplo, ele não cita os textos de 1 Tessalonicenses 5:23, quando Paulo fala: todo corpo, alma e espírito sejam encontrados íntegros na volta de Jesus. Ele não cita o texto de Tiago 2:26, que Tiago ali faz uma separação de corpo e alma. Então, na cabeça dele, para ele, na interpretação do autor, a Bíblia trata corpo e alma como algo integral. E esses textos fazem essa divisão, né? E a tese principal dele é que esse dualismo, essa separação em corpo e alma, leva à somalatria. Mas eu discordo dessa tese principal dele, porque o problema, ao meu ver, não está na separação, porque a própria Bíblia faz nesses textos que eu trouxe, né? Mas na hierarquização de valores. Então a Bíblia, ela traz essa divisão de corpo, alma e espírito, porém ela não coloca que um é mais importante do que o outro, como os gregos faziam. A Bíblia, e uma coisa que ele fala aqui que é verdade, o cristianismo é a religião do corpo. Tanto que o auge da revelação de Deus na Terra é a encarnação de Deus através da pessoa de Jesus. Então, a Bíblia faz essa divisão de corpo, alma e espírito, porém, ela não hierarquiza, essa é a questão. Todos são importantes para Deus, né? Inclusive, Paulo, em 1 Coríntios 6, ele fala que a gente tem que glorificar Deus com o nosso corpo, num contexto ali de idolatria, de perversão sexual. Ele fala que o nosso corpo foi comprado por Jesus por alto preço.
Então, para os gregos, a alma é mais importante que o corpo e deve ser priorizada. Para os modernos, o corpo é mais importante, por isso tem essa idolatria hoje. Por quê? Porque eles são materialistas e eles só acreditam no corpo, no material, não acreditam em algo imaterial. Porém, a nossa síntese cristã é que corpo e alma são imagens de Deus na Terra, cada um traz a sua representação. Nosso corpo representa a encarnação de Jesus, a nossa alma representa a eternidade de Deus. Então, tudo isso é importante, tudo isso é importante. Então, nós não damos preferência de um a outro, em relação ao outro. Mas é um livro interessante, vale a pena ler. Não traz uma crítica ao nosso culto ao corpo como eu esperava. Porém, é um bom livro, é um livro interessante que já traz algumas reflexões interessantes que nos fazem refletir como a gente tem que cuidar do corpo e se esse cuidado tem sido exagerado a ponto da gente cultuar o nosso corpo, né? Então eu espero nos próximos vídeos trazer um pouquinho mais essa abordagem para a atualidade, como que eu percebo, por exemplo, eu percebo as academias como um templo onde os corpos são cultuados e existem até rituais dentro desse templo. Então no próximo vídeo eu quero trazer isso aqui para vocês, tá bom? Se você gostou, deixa aí o seu like, o seu comentário, o que você acha. Você acha que a gente vive numa era de culto ao corpo ou não? E o que você pensou dessas abordagens do livro e da minha crítica a ele também, tá bom? Um abraço, Deus abençoe, até o próximo vídeo.